Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um Ignição Podcast, seu podcast aí de e-commerce, marketing digital e do mundo, né, do universo online. Hoje nós estamos aqui na segunda temporada, né, da nossa estrada, né, do Ignição na Estrada. Nós estamos na segunda temporada em São Paulo e vamos bater um papo com muita gente boa, né, ao longo desses episódios que vão saindo aí, né? Show, maravilha, pessoal, tudo bem com vocês? Ignição na Estrada novamente. Dessa vez a gente está com uma convidada super especial aqui. Vamos falar sobre um assunto bem bacana aí do mundo do e-commerce, né? Ou do digital, para quem quer empreender aí em outras regiões. E vai ser um assunto bem legal. Bom, o Ignição na Estrada, como vocês sabem, né? A gente acaba trazendo aí convidados que muito provavelmente seriam difíceis, né, de ir lá na nossa terrinha, sede, né? no nosso QG, né, e são convidados ali de super alto nível que vão agregar bastante aí para vocês. E aí, Folhas, quer fazer uma apresentação? Tô aqui, ô Zarne, esqueceu de mim, né? Tô aqui e, cara, tô muito feliz porque é um tema muito legal e com certeza vai agregar demais para quem estiver assistindo aí. Tenho certeza que vai dar um boom na sua cabeça aí. E quem sabe a pessoa vai até viajar com a gente, né, Rafa? Nos próximos, fazer a imersão aí no mundo. E o Folhas que é um menino que tá precisando tirar a virgindade internacional, você sabe, né? Ah, é verdade. Ele é muito brasileiro ainda, Entendi. então, né, tô precisando levar esse menino. Tô conhecendo o Brasil, né, Carol? Porque o Brasil também é bonito, né? Com certeza, é muito bonito. Brasilzão muito bonito, mas isso é verdade. já vou aí na próxima imersão. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, tô muito feliz em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E contem comigo aqui, espero que a gente faça um episódio que o pessoal ame e que faça sentido para as pessoas também. Boa, boa. Carol, começa contando um pouquinho pra gente, né, como que foi seu começo aí dentro, tipo, tanto do universo digital, né, pro pessoal saber por onde você já passou, mas também depois como que você fez essa virada de chave aí, foi, né, pra questão das imersões e tal, aí a gente vai... Perfeito. Bom, gente, eu acho que eu fiz várias viradas de chaves na minha vida, assim. Eu sempre gostei de estar no desconforto e do novo, sabe? Então, de pensar em coisas novas, de fazer coisas novas. Eu fui executiva por muitos anos, trabalhei na Localweb. E na Localweb eu ficava à frente da Tray, plataforma de e-commerce. Com certeza que várias pessoas conhecem. Já descobri que tem um cliente aqui também, né? Então, fiquei por muitos anos lá. Lá eu pude... Foi minha escola, né? Eu aprendi muito sobre e-commerce, eu me envolvi muito com o cliente. Criei eventos, né? O Varejo Turbo lá da Tray também. Sim. Exatamente. Criei áreas que não existiam. Então, growth, marketing de produto. Enfim, tive várias oportunidades. Passei por produto, passei por marketing. Foi uma escola para mim, né? Então, eu aprendi a liderar vários times, várias pessoas diferentes, várias habilidades técnicas que eu fui adquirindo ao longo dessa jornada. Então, eu adorava, né? Amo esse universo de e-commerce, inclusive. É uma coisa que eu não consigo me separar, né? Não dá. Então, eu continuo envolvida em e-commerce também. Sempre tem um pezinho. Mas eu sabia que eu queria empreender. Então, isso era uma coisa forte dentro de mim. Eu sabia que em algum momento isso aconteceria. Eu não sabia quando, nem onde, né? E comecei a entender sobre esse cenário, né? Eu comecei a pesquisar, entender o que eu gostaria de fazer. E eu sempre gostei de ter uma visão de mundo. Eu sei que no Brasil a gente tem muita coisa boa, com certeza, mas a gente sabe que aqui a gente também, né, tem momentos que nós somos referências e tem momentos que nós bebemos de outras fontes. Sim. Né? E, às vezes a sensação de chegar um pouquinho atrasado. Isso me incomodava bastante. Sim, né? verdade. Então eu comecei a entender sobre esse cenário, entender como que eu faria tudo isso. E aí eu decidi com o meu esposo que eu passaria um tempo fora do Brasil para entender alguns cenários, entender como que seria. Eu acionei alguns contatos, eu falo que quanto mais a gente se conecta com as pessoas, né, mais a gente consegue entender o que a gente pode fazer. Então eu procurei pessoas que tinham... basicamente ali, feito alguma coisa fora do Brasil, ou tinham, por exemplo, queriam fazer, ou tinham alguma experiência, enfim, conectei com alguns contatos. Um desses contatos, hoje, é meu sócio, né? A gente palestrou juntos em 2020, né, no movimento de e-commerce e tudo mais. Ele já trabalhava com imersões internacionais há mais de 10 anos. E aí eu conversei com ele, falei sobre minha vontade de conhecer o mundo, de entender como funcionava, de conectar as coisas, enfim. E nessa conversa, a gente começou realmente a entender que fazia sentido eu me aproximar um pouco mais deles. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos ali com ele. Comecei, né? Eu sempre dei consultoria à noite, dava aula em pós-graduação de final de semana. Então, eu fui sempre fazendo esse movimento. E eu já tinha sido consultora de uma empresa americana, que hoje ela está aqui, né? Ela atua muito forte no Brasil, que é a Shop Culture, né? E essa empresa me despertou muito essa vontade de querer estar fora, de querer viver isso, de querer, né?
E aí eu falei, gente, vou falar com ele, vou entender. Beleza, fui passar um tempo fora, fiz 3 imersões de negócio, então fiz imersão de negócio no Panamá, fiz no Vale do Silício, fiz em Orlando, também voltado para a Disney, experiência do cliente e tudo mais, né? Então, eu gostei muito daquele cenário, eu precisava tomar uma decisão, né, também. E aí eu falo que algumas coisas, eu falo que tem momentos da nossa vida que a gente decide racionalmente, e tem momentos da nossa vida que a gente pede ajuda para Deus. Não sei se vocês são religiosos, acreditam em alguma força maior, né? Eu acreditava muito nisso, acredito muito nisso, e eu pedi muito, porque eu estava bem, né? É claro que a gente sempre tem vontades diferentes, tem sempre coisas que ali vão incomodando a gente, tem ciclos que tem os finais, né? Então não adianta, né? Eu já sentia que o meu estava no fim, e eu sentia que eu precisava fazer alguma outra coisa. E aí, enfim, nesse momento, acho que Deus não me deu só um sinal, Ele me deu um letreiro, sabe? Foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo, porque a minha mãe, antes de eu viajar, ela falou assim, filha, dá o passo que Deus te dá o chão, né? Uma amiga também me disse isso. E quando eu estive lá no Vale do Silício, a gente se conecta com muita gente. E uma pessoa que estava lá, uma brasileira, ela chegou para mim no fim, ela não sabia absolutamente nada da minha vida. Ela falou, Carol, adorei te conhecer. Olha, eu não sei porque eu vou te falar isso, mas dá o passo, Deus te dá o chão. E aquilo para mim, eu falei, cara, é isso. Foi exatamente. Sabe, é minha decisão. Eu voltei e pedi demissão. Então, foi assim que aconteceu, né? Eu voltei, pedi demissão, fiz uma transição, eu tinha um cargo grande, eu tinha uma responsabilidade grande, então fiz toda uma transição. Uma dor de cabeça grande. Uma dor de cabeça muito grande. Então, eu fiz toda essa transição e eu saí em julho. Então, em julho de 2023, foi quando eu me despedi ali da Trey. A minha partida dela foi muito dolorosa para mim. Fizeram várias homenagens. Foi uma coisa muito forte, que mexeu muito comigo. Mas mostra, acho que, o trabalho que foi bem feito ali também, né? Então, foi esse corte que eu tive. Nesse movimento, eu virei sócia dessa empresa de imersões, né? E que trabalha com empresários. Tem alguns outros produtos também que nós estamos criando para empresários, tanto no Brasil também fora. E aí eu virei board de uma empresa americana, que era a empresa que eu dava consultoria. Nisso também, né, eu tive oportunidade de trabalhar com mais pessoas, então eu tive muita gente me apoiando, né? Uma pessoa que aqui todo mundo conhece do e-commerce é o Diego Santana. O Di Santana, para mim, é uma pessoa incrível, é um amigo querido. Então ele foi uma das pessoas que me apoiou muito nesse movimento todo. Então eu fiz esse movimento, né, para as imersões. E também criei uma empresa junto com o meu marido que é focada em carreira, porque nesse processo todo, eu fui trabalhando muito com empresário, muito ali com esse cenário, mas eu sentia falta de ajudar pessoas no dia a dia, porque eu era líder de várias pessoas, então eu fui sentindo muito essa falta. E aí eu criei um projeto voltado para carreiras, né? Uma empresa voltada para carreiras ali. Então, foi basicamente toda essa transição. Estou nesse caminho, eu falo que a gente está sempre aprendendo muito, mas estou nesse caminho. Mas acho que o mais importante para mim, nesse momento, é a conexão com o mundo. Tem pessoas que eu olho e falo, gente, eu jamais teria acesso, sabe? Estando no corporativo, eu jamais teria acesso. Você estava falando isso ontem, né? Então, assim, os acessos, as pessoas, né? Isso é incrível. Acho que não tem preço que pague. Legal. E, Carol, para a pessoa que está assistindo, a gente tem muito público ali que está começando a ter um e-commerce agora, ou que está entrando no mundo dos negócios agora. Explica para a gente de forma mais ampla, geral, como funciona uma imersão no exterior. Como que é tudo isso? Explica pra gente. Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é assim, você não vai depender do filtro dos outros. Você legal. vai lá fazer os seus próprios filtros. Você vive aquilo, exatamente. E a forma que você... A gente pode ir nós 4 aqui. Cada um vai absorver de uma forma, né? Então, acho que quando você bebe de fontes... Isso muda muito o jogo na hora de você aplicar. Porque você ir só para conhecer e não fazer nada com isso, né, não faz sentido. Então, acho que você ir com essa cabeça de eu vou estudar algo, eu vou aprender algo e vou trazer, isso muda muito ali no dia a dia. Então, a imersão, para mim, esse é o primeiro ponto. Mas como que é toda essa experiência, né? Basicamente, eu falo que cada país tem o seu formato, porque cada país tem o seu ponto forte, cada lugar desse país tem um ponto forte. Por exemplo, a gente faz lá nos Estados Unidos 3 lugares, Miami, Orlando e Vale do Silício. Vale do Silício completamente voltado para tecnologia, inteligência artificial, então já é essa pegada tech, inovação, o que está surgindo, o ChatGPT, né? Eu fui no hype do ChatGPT lá, sabe? Voltei, os caras já estão falando de outras coisas. Então, assim, é muito doido isso que acontece lá dentro. Quando nossa, eu me esqueci o nome dele, que ele foi demitido lá do sei. Né? Eu cheguei na semana que isso tinha acontecido. Então, eu ouvi várias versões. Um fervo lá. Tava um fervo e, assim, todo mundo que a gente conversava, cada um tinha a sua opinião. Não, porque ele fez isso. Então, foi muito engraçado ver tudo isso acontecendo, que a gente vê nas mídias aqui, né? Chegando pra gente depois. Sim. Então, viver isso foi muito interessante.
Né? Então, é muito interessante a vivência. Então, você vê o assunto do hype, então você tem o Vale ali com essa pegada, Orlando já é uma pegada de experiência do cliente, de empreendedorismo. Orlando é um lugar nos Estados Unidos que vem crescendo bastante, principalmente para brasileiros. Então, as oportunidades em Orlando, elas são muito fortes. Miami é um cenário de empreendedorismo também. Então, assim, tem N coisas ali que você vai aprendendo nesses lugares. Então, o que a gente procura fazer nas nossas agendas? As agendas, elas são bem completas, para que você veja o cenário completo. Então, a curadoria... Até a gente levou esses dias um Forbes Under 30 com a gente. Você comentou comigo mesmo, Cara, ele falou assim pra mim... Eu acho que o feedback dele me marcou muito, porque ele falou assim, Carol, o que vocês fazem, eu não aprendo nem no MBA. E se eu viesse sozinho, eu levaria minimamente uns 6 meses para fazer uma agenda dessa. Boa. Então, assim, os meus sócios, eles têm uma experiência já fora do país muito forte, têm muitos contatos, porque a vida é sempre isso, né? O Romeu Buzarella, ele fala uma frase que eu gosto muito, né? Você consegue ser, né, aquilo que você é, vezes as pessoas que você conhece, pode ser muito potencializado. É networking na veia. Networking na veia, exatamente. E agora tá na moda o netweaving, né, também, que é você fazer o networking em cadeias, em comunidade. Sim. Tá envolvido em vários lugares. Então, assim, isso é uma comunidade, né? Essas imersões, elas geram uma comunidade muito forte, que são as pessoas com senso de urgência a nível global. Elas querem entender o que está acontecendo no mundo. Elas querem viver isso. Elas querem ter a dificuldade ali em conjunto. O grupo tem muita troca. O grupo é muito rico. Então, é basicamente isso. Elas vão se trocar, elas vão ter dificuldade, elas vão trazer para o Brasil, elas vão inovar, elas vão estar na frente. Eu vejo vários empresários falando para mim, Carol, eu quero ir porque eu quero estar na frente. Sim. Então, é isso, basicamente, né? Eu quero lançar tendências. E aí, a gente tem a agenda, a gente tem toda a curadoria. Língua não é um problema, é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Mas e a língua? A gente tem tradutores simultâneos nessas imersões, mas, basicamente, uma coisa que eu sempre gosto de dizer e reforçar, é que a gente tem muito brasileiro incrível fora do país. E é incrível ver o quanto que o Brasil exporta talento. Então, diretor da Roblox, que é a maior empresa de games do mundo, brasileiro. Né? Se a gente pegar hoje o gerente lá, Américas, né, na verdade, Google, que atende a gente lá, brasileiro. Ele foi Spotify, então ele tem uma visão do Spotify, Sim, ele tem uma visão legal. de Netflix. Então, a gente tem muito esses brasileiros lá fora, né, que estão lá. Então, a imersão, ela pega todo o ambiente para que você possa se conectar. Mas é uma coisa muito forte, porque imagina que você está fora do país, 4 dias intensos, né, vivendo aquilo, né, depende do país ali. Você está vivendo aquilo e você vai aprender aquilo. Você vai fazer network com a galera, você vai almoçar, você vai jantar, você está vivendo aquilo o tempo inteiro. Então, é muito forte o que acontece numa imersão internacional. Muito bom, cara. É muito legal. É muito disruptivo, assim. A primeira vez que eu fui, eu fiz uma para Dubai, né? Nossa, E, cara, tipo assim, é totalmente fora da casinha. A forma como você começa a enxergar o mundo depois. Cara, não, é sério. Tipo, depois de uma primeira, assim, eu nunca mais encarei viagem como custo, sempre como investimento. Mesmo que, por exemplo, a última viagem que eu fiz maior não foi para negócios, mas... Mas mesmo quando é turismo, você aprende muita coisa. Muita coisa. Depende do olhar que você aplica. Total. E aí, como eu falei, eu aproveitei, porque como era uma viagem em grupo, aproveitei para fazer muito network com o pessoal que tava lá. Porque aí você entende, né? Pô, o cara tá aqui junto comigo, provavelmente ele também tem um determinado poder aquisitivo, geralmente é algum empresário, algo do tipo. Então, durante todo esse tempo, até muito por depois aprender sobre relacionamento, entendo que, pô, passando um tempo junto com essas pessoas ali, tem certos momentos que você pode aproveitar para tirar algumas informações técnicas, né, do cara. Pô, e aí, numa hora que a gente tá lá, num momento mais de lazer, assim, tal, curtindo algum passeio, surge uma brecha pra você perguntar, e aí, o que você faz? Não, eu trabalho com isso, tal. E você? Não, eu trabalho com isso. Então, a partir do momento que eu fiz essa primeira imersão, que eu aprendi tudo isso lá, e eu vi também o potencial que tem quando você sai para fora do país e você conhece outras... tipo assim, que pô, não é só aqui, né? Tem muita coisa para explorar lá fora, tem muita coisa que você pode trazer lá de fora, que você traz de lá para cá também. E, cara, assim, é fantástico. Eu recomendo total todo mundo a começar a fazer. E o mais interessante, eu ainda acho melhor ainda quando você vai num grupo, tipo assim, por exemplo, você pode ir com 1, 2 parceiros assim, que você tem mais afinidade, mas é bom você ir quanto mais gente que você não conhece, né? Porque você faz mais, você aproveita mais, né? Você consegue tirar situações muito melhores, na minha visão. Você vai ter uma conexão com o grupo e com as pessoas que você vai conhecer lá fora, né? Então, acho que você cria... E são relacionamentos fortes. Eu vejo hoje, a gente tem uns grupos, a gente nunca desfaz um grupo de uma imersão. Então, o pessoal troca, chama para churrasco, sabe? E, assim, legal. É muito provável, quando você vem de uma imersão, quando você leva...
tem a primeira experiência, depois que ele faz, que é muito isso que você falou, né? Depois que se faz uma imersão, é muito pra gente, como negócio, a gente consegue levar esse mesmo grupo para outras imersões também. Porque eles vão querer estar junto. Eles vão querer viver isso juntos. Porque é um vínculo muito forte que você cria ali dentro, literalmente. Então, assim, eu acho que é uma experiência e-commerce. E-commerce muda muito rápido, gente. Assim, a gente está num cenário que está mudando muito rápido de modo geral, né? Uma hora vem metaverso, agora inteligência artificial. Então, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. E hoje o nosso concorrente não é mais, se eu sou do e-commerce, meu concorrente não é o cara do e-commerce mais. Meu concorrente tá em vários lugares. Ele tá lá na China. Tá na China. Isso. Exato. Não, tá muito fácil. Você não vê Shopee, Mercado Livre hoje, tanto que é fácil comprar mercadoria da China e mercadoria boa, inclusive, então... Exatamente. Então, assim, a concorrência, ela tá muito dissipada, né? Então, a gente tem várias coisas. Então, o que eu posso aprender para aplicar no meu cenário, para não só sobreviver, mas aprender a rampar. E com quem eu posso me unir para isso, né? Eu acredito muito nesse poder da união mesmo. Acho que nós estamos vivendo uma globalização 2.0 ali, não sei se existe alguma coisa desse tipo, mas tipo, agora ficou muito próximo, né? Tudo está muito próximo. E se a gente não conectar lá fora também as ideias iniciais, a gente vai ficar para fora, porque tá todo mundo, como você falou, tá tudo muito junto e muito fácil. A própria logística, o tanto que ela tá fácil, né? Muito. Você pensa que anos atrás ali a gente tinha o AliExpress chegando no Brasil, e aí você comprando os produtos de lá e demorando tipo 60 dias para chegar. Pois é. E num período de tempo muito curto a gente já tem produto. Hoje demora 10 dias, 15 dias, uma semana. Tem produto uma semana. Eu já comprei coisa lá. Chega mesmo. Que chegou com uma semana, entendeu? Isso vindo lá da China. Então essa. E aí tem que beber dessa fonte de ideias junto também, né? Exato. E se a gente for analisar, não sei se vocês têm o hábito de ir muito para evento, né? Sim. Quando a gente tiver as pessoas contando casos de sucesso das empresas delas, né? A história é muito parecida, você encontra um padrão. Sim. Ah, eu vi isso, e aí eu trouxe de lá para cá. Você pega essas empresas maiores. Sim. É tudo muito isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, Magalu. O que o Fred Trajano fez, a gente acompanhou o reposicionamento do Magalu, como o Magalu está hoje e tudo mais. Fiz parte do começo do Marketplace lá também. Cara, exatamente, olha que incrível, você viveu então, né? Então, basicamente, quando você olha para trás e vê esse cenário todo, para onde o Fred foi beber? China. Foi viver isso lá. E ainda assim... Tanto é que as campanhas tinham temática de China aqui no começo, você lembra? As campanhas eram tudo vermelho. Tipo, o Magalu sempre foi azul, mas começou a usar muito vermelho nas campanhas amarelas, você lembra? Dos banners, nas coisas, toda a comunicação. Exato. Justamente. E aí eles apostaram na logística, apostaram em virar um ecossistema. Então, foram se transformando dessa forma. Então, a ideia não surgiu originalmente daqui. Ah, mas, Carol, dá para estudar daqui? Dá, gente, com certeza. A gente tem muitos materiais bons, dá para beber de fontes de lá também. Então, se você tiver fontes adequadas, você consegue se informar muito bem. Mas outra coisa é você ir lá ver como o processo é feito. É você ver, por exemplo, o chinês. Eu nunca fui para a China, eu vou agora em abril pela primeira vez. A gente vai levar um grupo de e-commerce e também de varejo para lá. E vai ter um evento, inclusive, da China em relação a isso. Mas assim, eu estava com os parceiros que moram na China terça-feira agora, e eles estavam falando sobre... ela falou, estou no Brasil e estou sentindo aqui que eu vou pedir alguma coisa tudo muito lento. Assim, mesmo que chegue no mesmo dia, para ela é muito rápido o que acontece lá. Então, assim, é diferente. O jeito que o chinês negocia é diferente. O jeito que ele faz dropshipping é diferente. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo, né? Se pegar agora, tá bombando, o TikTok está comprando a Temu. Né, também. Isso vai virar um player gigantesco. Então, assim, os WeChats da vida, como eles trabalham tudo isso, os autônomos, né, os robôs nas ruas. Claro, a gente está falando de um mundo distante, mas, ao mesmo tempo, quem vai trazer, talvez, alguma coisa para cá? Quem vai aplicar alguma coisa que pode virar o jogo? Então, às vezes, não é a quantidade de coisas que você aplica. É a assertividade da escolha que você tem para aplicar que pode mudar a sua empresa. Eu olho muito para isso. E é que a gente, às vezes, vê muito os empresários com a cabeça muito pequena ainda, desacelerada, como você disse. Por exemplo, tem uma das coisas mais recentes lá que aconteceu também, foi as lives direto do campo. Vamos falar de alimentação, que aqui todo mundo fala, só tem como vender pelo iFood, dependendo qual é o tipo de produto alimentício e tal. Os caras vendendo direto você viu isso aí? Das lavouras de abóbora, cara. Você vendendo abóbora, aí fazia através de live, entregava abóbora depois. Exatamente. Lá dentro, mercado interno. E assim, eles estão usando muito na China o direct to consumer, né? Que vender direto. Sim, então, não tem camada no meio, não tem... É direto. É direto. É literalmente do campo à mesa. À mesa, exatamente. E se a gente olhar aqui em São Paulo, por exemplo, a Shopper tem uma pegada muito parecida. Verdade. Eles vão nos produtores e eles entregam, então eles intermediam isso. Aí lá é sem intermediador, né? Que você tá falando. Né? É só só a plataforma. Tende a reduzir custo, né? Tendo menos intermediadores, né? Porque todo mundo
precisa ganhar uma certa porcentagemzinha ali para tem muita profissão que vai desaparecer. E se vai eu se sou transformar. intermediador, né? Olha o medo disso, né? Se eu sou intermediador, como que eu me reinvento e me adequo a essa estrutura, né? Sim. Tem que pegar a própria pandemia, né, gente? Assim, na pandemia, muita gente, né, muitos players foram vender diretamente também. E sim, e-commerce. A gente viu acontecer e-commerce. Tinha nego grande que, tipo, empresa gigante que não tava preparada. Teve que se estruturar rapidamente para conseguir, né? Exatamente. E até hoje tá... Teve uma live super famosa agora no TikTok, não sei se vocês viram, era uma chinesa e ela vendia roupa. E aí ela rapidinho. Assim, tá vendido. Ah, vi. Tá vendido. Então, foi uma coisa assim, É muito da hora aquilo. Né? Não, ela faturou mais de Foi uns milhão bom. Cara, eu vi foi muito rápido, tipo, lá, assim. muito rápido. Não, era um negócio que, tipo assim, ela vem, levanta, passa. Aí ela pega essa jarra, levanta, pega esse microfone. Muito, e tipo assim, eu não entendi a dinâmica da venda ali. Tipo assim, eu basicamente nem vi o produto direito. Não sei, até porque em regiões diferentes, comportamento de consumo é diferente. Não é igual o nosso aqui. O brasileiro é muito desconfiado, então ele precisa olha, ver. Tá, não será que você vai me entregar mesmo? Deve que só... tem tudo isso, né? Então, sem original? Só colocaram um botão lá, provavelmente, pra pessoa bater a hora que aparecer. Tá vendido, tá vendido. Portioli, talvez se fizer algo desse aqui, não dá certo. Mas, assim, o que foi incrível, foi incrível. O que mais próximo daquilo poderia ser feito que funcionasse na cultura daqui, né? Exatamente. Por exemplo, tentar ressignificar. Se você ressignifica, faz a adaptabilidade necessária e usa. Exatamente. Carol, e para as empresas, por exemplo, eu vi que a gente comentando aqui antes, né, nos bastidores aqui, rola muita conversa. A empresa em si que quer internacionalizar também, tem essa possibilidade, né? Temos. Panamá, né, até foi uma grata surpresa. Eu não conhecia muito o cenário. Quando a gente olha sobre hub de negócios a nível global, sempre me vinha na cabeça Emirados Árabes. Porque para logística, para tudo, enfim, realmente é muito forte. Mas o Panamá, ele tem muita oportunidade. É um país pequeno, mas com muitas oportunidades. Quais as oportunidades, por exemplo? Localização privilegiada. Localização. Então, assim, por exemplo, eu quero vender para os Estados Unidos. O caminho, assim, mais estratégico e menos custoso é via Panamá. Porque no Panamá, eles têm acordos com o próprio Estados Unidos. Então, é um pulinho. A gente brinca que é um pulinho para estar nos Estados Unidos. Sobre internacionalizar. Então, assim, o Panamá, ele vai olhar para ajudar a virar a sua receita em dólar. Ele vai ter incentivos fiscais também. Então, ele tem a zona livre do comércio também, tem pouquíssimos impostos, né? Tem a questão do canal do Panamá, que pode levar os seus produtos para fora. Ou também, se você quer trazer alguma coisa da China, o Panamá também é um caminho. Então, chegam muitos containers da China no Panamá. E para trazer isso para o Brasil, acaba sendo ali um pouco mais fácil do que a gente, obviamente, tentar diretamente. Então, o Panamá ele se torna uma conexão global de negócios muito importante. Então, se eu quero ter a minha receita fora do Brasil, se eu quero diversificar, se eu quero ganhar em dólar, é uma coisa que eu sempre brinco, né? Quem aprende a ganhar em dólar, em algum momento vai ficar viciado nisso. Isso é verdade. A gente tava brincando um dia que a gente conversou na call lá, né? Queremos dolarizar todas as nossas receitas o máximo possível. Não, total. Tá louco. Uma moeda padrão, né? Você vive um cenário completamente diferente. É a moeda forte da economia e, tipo, tá louco. Você não vê seu dinheiro derreter, né, cara? Exato. Isso dói. É muito triste converter, né? Nossa, a hora que tem que comprar euro e dólar, pelo amor de Deus. Aquele famoso quem converte não diverte, porque realmente totalmente dói, real, gente, né? no bolso. Não diverte. Mas, assim, então o Panamá, ele é uma oportunidade para quem quer estar nesse cenário. De levar a empresa de expansão global mesmo, de se colocar, e não precisa começar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nossa imersão no Panamá tem advogados que vão informar exatamente como funciona. O embaixador do Brasil lá no Panamá também vai abrir as portas. O brasileiro é muito bem visto por esse cenário, né? E tem muitas coisas que não tem tão fortes no Panamá, como, por exemplo, fintechs. O Panamá não tem muito forte. E-commerce no Panamá não é ainda forte. Lembrando que o Panamá ele é um distribuidor. Sim. Né? Então, assim, ele é um distribuidor para a América Central, para a América do Sul, principalmente, e para a América do Norte, né? Claro que ele faz conexões com outros lugares, mas, assim, se eu tenho esse olhar de querer levar a minha empresa, de aprender como fazer isso e começar aos poucos, eu não preciso fazer tudo de uma vez, o Panamá é um excelente caminho e é barato, porque o brasileiro não precisa ter visto, né? A passagem para o Panamá é mais barata do que para o Nordeste, hoje, pelo menos, né? Então, hoje uma passagem para o Panamá é R$2.000. Né? Então, é um investimento baixo, né, para ir para o Panamá, para pelo menos conhecer e entender como eu faço isso. Né? Qual que é o melhor caminho. E aí, sempre nas imersões, você tem a conexão. Às vezes você não decide ali,
Mas você tem o contato do advogado, você tem o contato, né? Enfim, da pessoa XYZ que vai te abrir caminho, né? Ah, quero levar uma startup para o Panamá. Tem a Cidade do Saber lá no Panamá também, que é super forte para isso. Então, tem muitas oportunidades que você pode ir conectando para usar o Panamá como um hub da sua empresa. O ponto é, né? E aí a gente olha muito, independente de partido político, tá, gente? Mas o Brasil, ele é um país complexo nesse sentido. Total. Né? Demais. Então, assim, para você não ficar refém de uma situação, você diversifica. Sim. Então, o Panamá está aí realmente para isso, para que você consiga entender as possibilidades. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você entender que não é nesse momento, mas você ainda quer. Acho que essa é a pior possibilidade. Mas a melhor possibilidade é você se abrir ao mundo. E eu sempre falo uma frase que é: quando você se abre ao mundo, o mundo te retribui. E você consegue fazer coisas que você não imaginava que você conseguiria. Então, é essa cabeça que você vai para um lugar como esse para pensar nesse tipo de coisa. Bacana. É quase inexplicável, né? Como que a gente não... É muito impalpável como que você faz uma imersão e a sua mente... Acho que é de ver mesmo, né? De entender novas oportunidades. E às vezes a gente, quando não faz ou quando a gente não tá... Por exemplo, tá aqui conversando com pessoas já expande muito a nossa cabeça, né? E aí a gente fazer esse network em locais vai trazendo uma coisa que nem você consegue ter a dimensão do que aconteceu com você mesmo, né? Eu imagino você que faz tantas imersões e tá em tantos países. O quanto que a cabeça, sua mente deve... ir muito além. Nossa, deve ser incrível. É muito dinâmico. E toda vez, apesar dela ir sempre, toda vez ela volta com alguma coisa nova. Mas imagina. Porque são polos de inovação, de tecnologia, então cada vez vai ter, né? Todo dia tem uma evolução. Por isso que você falou que não consegue parar, não vai conseguir nunca, né? Porque cada vez vai ter mais coisa com vontade assim, a primeira sentimento de criar. Que eu tive foi um sentimento de eu sou muito pequena. Às vezes a gente acha sim, né? é verdade. Enfim, porque aqui você chegou num certo nível, né? Aí, aqui dentro, agora que você vai pra lá... Mas é bom. Tem espaço. Tem espaço pra você expandir, assim. E aí, quando você olha pra isso, aí você fala assim, caramba, esse é o primeiro sentimento. Sou muito pequena. Né? O segundo passo é o protagonismo. A gente sempre fala muito de protagonismo ou na carreira, ou nas empresas, ou nos nossos cenários. Mas o protagonismo é o quê? Né? Dentro dessa bolha, dentro dessa, né? Enfim, o protagonismo é você ter o controle da própria vida. A partir do momento que eu fui fazendo essa virada de chave, parece muito clichê, mas viver isso me doeu muito. Porque quando você começa a entender que você pode tomar decisões, que você está livre para fazer exatamente o que você quiser com o mundo, claro que não é fácil, estou falando que é fácil, mas que você tem possibilidades, que você pode mudar as coisas, realmente... Você fala, nossa, eu tenho aqui muita oportunidade, eu tenho muita coisa ainda para queimar, eu tenho muita coisa para acontecer. E é a sua vontade, pelo menos no meu caso, a minha vontade de fazer história, a minha vontade de falar, cara, eu quero ajudar mais pessoas a fazerem isso, eu quero que as pessoas tenham essa visão, essa sede de mundo, eu acho que ficou muito mais forte em mim. Sabe? Essa sede realmente de fazer isso ficou muito forte. E aí eu acho que uma terceira questão é que muda muito rápido. Eu tive experiência de ir para o Vale no ano passado algumas vezes, e quando eu voltava, eu nunca via o mesmo conteúdo. Eu nunca via a mesma coisa. Então, isso... E é como se você assiste um filme e você assiste, mas imagina, na verdade é mais uma série, né? Ela vai evoluindo e se você voltar a algum capítulo, você vai pegar alguma coisa diferente. Sim. Então, assim, abre muito a mente mesmo. E aí, acho que é o cuidado de como eu vou canalizar isso para fazer coisas que deem acesso para as pessoas também. Porque eu acho que o meu trabalho sempre foi estar junto com pessoas, sempre foi trazer pessoas para perto. Como eu trago pessoas que podem influenciar, que podem trazer, que podem mudar cenários para que a gente faça uma transformação em conjunto. Legal. Porque tem muitas possibilidades. Acho que o ponto é... E brasileiro é muito criativo. Muito criativo. Assim. Não é à toa que domina muito lá fora esses altos cargos, igual você falou, né? E é legal que, tipo, mesmo... O que você falou, né? Mesmo quando tem uma notoriedade nacional... num certo ponto ali, mesmo aí você volta, você ainda consegue crescer muito internamente também. Porque você começa a conectar, como você falou, com outras bolhas. Você começa a gerar novos negócios que, tipo assim, que antes não eram imagináveis ou você achava que não eram alcançáveis. Isso, a gente tem vivido algumas coisas, algumas situações parecidas com isso, né? Em algumas coisas. Tipo aquele de cantor. Quanto que nós imaginou aquilo? Sim. Tipo, o mercado, por exemplo, tem um mercado abrindo de cantores assim, que não são famosos, mas que vivem fora do Brasil, mas que são brasileiros, que estão em vários países da Europa
e que precisavam de serviços que a gente presta aqui, que lá não estão achando com facilidade, para você ter uma noção. Então, ó, já é uma outra coisa que a gente não esperava, não é? Então, são essas pequenas coisinhas que vão aparecendo que surgem muitas oportunidades, né? Exato. Vou pegar a Carol pra gente fazer uma imersão aqui, ó. Colocar a galera no foguetinho, ó. Mas é claro, vocês não sabem, mas vai saber na hora certa. Nós vamos de foguete. Falar pro Elon Musk, né? Dá uma ligada pra ele lá, falou, meu amigo, ajeita um aí. Mas o dele tem ré, né? Hã? Não. O dele tem ré. Pede pro Pablo Marçal, então, os foguetes dele. Não, nós vamos pegar um avião e plotar pra ficar parecendo um foguete, assim, ó. E sabe uma coisa que eu adoro, gente? Adoro muito, assim. Eu sempre estudei muito, assim, por exemplo, quem que nunca estudou aqui Steve Jobs? Opa. A mente do cara, como o cara funcionava e tal e tudo mais. E aí você tá num lugar que o cara desenhou Nossa. e ele pensou naquilo. Deve ser da hora demais. E aí você olha e você fala assim, eu tô dentro de um livro. Tô dentro de um filme, né? Sim. É muito maluco. E assim, eu sempre cresci pensando muito nessa questão de visão de mundo. Acho que minha mãe sempre me incentivou demais, assim, sabe? Pra buscar o mundo, pra poder fazer as coisas. Legal, então, eu sempre tive essa importante. sede, essa coragem, né? E as pessoas olhavam pra mim, né, no ano passado, e falavam, muita gente me procurou pra falar assim, você tava numa carreira super boa. O que você fez, assim? Por que você fez isso? Eu falo, gente, mas esses são os cavalos de pau que a gente precisa dar na vida. Porque Sim. às vezes a gente acha que a gente tá confortável, que a gente tá no lugar certo, da melhor forma e tudo mais. Mas será que é a melhor forma? Não é melhor a gente duvidar e pensar em coisas diferentes também? Não é melhor a gente tentar caminhos que possam deixar a gente Sim. com impacto maior? Tanto é que uma das minhas empresas chama impacto na prática, né? Então, não é melhor a gente tentar coisas que vai causar um impacto maior? Qual história que você quer escrever, né? Qual o legado que você quer deixar na sua vida? Exatamente. Então, isso me provocou. E aí eu falo que eu gostei tanto que eu voltei sócia da imersão. Massa. Né? E aí você tem um dos meus maiores assim, objetivos de vida é movimentar pessoas para que elas tenham oportunidades que eu tive, que eu tô tendo. Para que elas possam entender que elas são capazes de muito mais. Então, cara, vai sair alguma coisa junto, porque é exatamente o mesmo pensamento nosso. Quando eu te comuniquei, lembra na call lá? É a mesma linha de pensamento. Óbvio que em proporções diferentes, mas são a mesma linha de pensamento. Quando a gente criou esse projeto especificamente dizendo, foi para isso. Realmente democratizar a informação para as pessoas conseguirem ver que elas são capazes. A gente estava comentando ontem, quando você vê assim, até um colaborador que muda de vida totalmente, né, Folhas? Que tipo assim, que trabalha com a gente, que aí consegue. Porque às vezes a pessoa não tem alguém que, sei lá, deu uma oportunidade ou um toque para ela ver as coisas diferentes, ela começa a ver também. Eu acho isso é legal, transformar. No sentido, assim, igual você comentou da sua mãe te incentivar muito a ir pro mundo, a explorar e ter essa vivência. Igual a nós aqui também, nessa questão de se arriscar no mundo do empreendedorismo, tem esse empurrão, né? E assim, a gente é muito privilegiado por conta disso. E muitas pessoas, às vezes, não têm esse apoio, esse suporte, ou até a questão da condição mesmo em si não é favorável, né, para ter esse tipo de vivência ou viver uma vida assim. E aí a nossa ideia com Ignição também é justamente essa. Por exemplo, no seu caso, a nível de imersões, levar a galera para fora e tal, que já está ali nesse meio, mas aí o nosso que com Ignição, por exemplo, é de trazer a galera para poder viver isso também, né? Então, democratizar essa informação, sem custo, obviamente, que a gente faz muito... Tudo que a gente faz a gente investe tudo no Ignição justamente para poder trazer isso para mais pessoas e colocar mais pessoas aqui para dentro e tal. E conseguir ajudar, né, a fazer essa transformação. E, cara, para realmente a pessoa poder ter conseguir viver isso também, sabe? Porque para nós foi muito transformador, né? Foi. Foi sim. A gente conversou com pessoa que a gente imaginou que não ia conversar tão cedo, ou que nem ia conversar, na verdade, né? Sim. Surgiu pessoa que a gente não conhecia, né? E aí a gente vai folheando, pessoas conectando com a gente, falou, eu vi tal coisa. Tal. Cara, é muito legal, assim, não é que a gente é super-herói, nada disso. Mas por exemplo, aquele caso que eu falei pra vocês aquela vez em Ubatuba, eu desacreditei. Sim. Eu desacreditei, você lembra? Mas sabe o que eu acho legal, Rafa? Essa dualidade, acho que fica muito claro no digital. A gente percebe que, nossa, a gente cresce muito rápido, né? Sim. A gente vai ali, aprende, tem informação e a gente vê pessoas crescendo muito rápido. E aí você falou um negócio que me chamou muita atenção, porque eu percebo isso também. Ao mesmo tempo que eu penso, nossa, como eu cresci, né? Nossa, que legal, onde eu cheguei. Aí você abre um pouco mais assim, você fala, nossa, como eu sou pequeno. Aí você fica nessa dualidade, assim, eu sou pequeno, eu sou grande, como que é? Porque
você também deve sentir muito isso, né? Ao mesmo tempo que tá muito bem posicionada no Brasil, que tem um desempenho muito bom, aí você vai pro Vale do Silício e fala, meu Deus, que eu sou ninguém. Faz igual aquele meme, né? Exatamente. Aí você fica nessa dualidade. E uma coisa que eu adoro, né, que eu acho que você tocou muito nesse ponto, que é a questão dos objetivos nobres. Sim. Quando são objetivos nobres, não tem como as pessoas não crescerem. Você pode reparar que as pessoas que crescem no mercado, elas estão sempre ajudando outras pessoas. E elas não estão fazendo só por elas. É claro que no final do dia todo mundo aqui tem conta. Claro, né, claro. fazer as nossas coisas. Mas, na prática, a gente também precisa, né, ir multiplicando isso para conseguir, dividindo isso para poder multiplicar. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, eu até brinco com a minha mãe, né? Porque, assim, meus pais, de modo geral, a minha irmã também. Então, assim, a gente é uma família... Acho que ninguém aqui veio de família nobre, né? Todo mundo tem que lutar muito. Bastante. Então, eu também vim de família humilde. E minha mãe sempre... O que eles conseguiram... A gente sempre foi bolsista, né? Então, o que eles conseguiram fazer pra gente foi incentivar o estudo. Sim. Então, eu lembro que o nosso presente de final de ano era livro. Sabe? Livro. Então, estuda. Até o colegial ia ser engenheira. Porque eu sempre fui muito boa em exatas. De repente, dei um cavalo de pau. Gosto disso, falei pra vocês. Fui publicitária, né? E hoje estou muito mais na área tech também, de inovação e tudo mais. Então, assim, eu acho que esses incentivos da vida vão ajudando. Eu falo que eu não lembro de nenhuma vez que eu fui uma pessoa que não pensava no meu próximo passo. Mesmo criança, eu sabia que eu precisava mudar a realidade da minha família, que eu mudar a realidade que eu vivia. Então, isso vai te ajudando e eu nunca perdi isso. E aí eu falo que você nunca perder essa questão de crescer vai fazer com que você se desenvolva também. Né? Até brinca minha mãe que ela me treinou tanto pro mundo que agora eu tô no mundo. E ela não pode reclamar, porque ela fica super preocupada, né? Ela fica super preocupada comigo. Fora, né? Exatamente, mãe, agora você não dá pra reclamar, entendeu? E um outro ponto é, quanto mais você cresce, às vezes você cresceu muito, e você tá super bem, né, que nem você trouxe, mas você lembrar que você é muito humilde. Eu lembro que na empresa, as pessoas falavam assim, você é uma das únicas pessoas que está em cargo alto que não parece. Porque você trata todo mundo normal. E aquilo pra mim foi tão forte que eu falei, como assim, gente? Sabe, realmente, eu sempre trouxe muitas pessoas comigo, sempre influenciei muito, trouxe a galera e tal, e nunca me coloquei, sabe? E tem muitas pessoas boas no mercado que esquecem desse detalhe, que é a humildade, que independente de onde você chegue, você tem que ter. Porque senão isso te torna uma pessoa inacessível, né? Eu não entendo aquelas pessoas que são inacessíveis. E, meu irmão, ó... O mundo gira, parceiro. Hoje você pode ser chefe, amanhã... Exato, sabe? Então, isso é uma coisa que é importante para todos esses movimentos a gente lembrar disso, dos nossos valores, né? Aproveitando isso aí, eu queria te perguntar uma coisa. E por você ser mulher, ser uma liderança, como são os desafios? Como que você encara isso? E para quem está assistindo também, para as mulheres que estão assistindo, contextualiza para a gente. Eu não vou falar que é igual. Que é normal. Não é. Infelizmente, não é. Mas como eu sempre me posicionei em relação a isso, eu sempre fui muito... Eu sempre não olhei pra isso. Tá. E aí eu sempre me posicionei muito bem nas coisas, sabe? Então, assim, já tive gestores muito complexos, que às vezes viu destaques, né, em mim e queriam eu vou apresentar e você que fez, essas coisas assim. Sabe? Então, isso já aconteceu muito comigo. Eu já tive muitos cenários difíceis, mas eu sempre olhava muito para as outras mulheres. Cara, eu preciso ser uma referência para essas pessoas. Elas precisam saber que é possível. Elas não podem olhar para mim e achar que não é possível, sabe? Então, eu sempre tive isso muito dentro de mim. Então, eu vou quebrar todas as barreiras. Não vou falar que eu não me feri nesse caminho. Sim, me feri em vários momentos. Mas você acha que teve mais dificuldades por você ser mulher? Com certeza, com certeza. Inclusive, coisas até abertas, sabe? Coisas até, assim, claras que eram isso. Mas, como eu disse, eu sempre não liguei. Eu vou fazer diferente, eu buscava novos caminhos, eu buscava novas alternativas, só que, assim, gente, sendo muito honesta, cansa mais. Porque você tem que se esforçar. A jornada é muito mais complicada. Por uma reunião. Eu fiz muitas reuniões que eu era a única mulher, por exemplo, né? E que eu tava lá. Mas eu sempre passei um posicionamento muito seguro. Sei. E muito, vocês podem tentar, vocês não vão conseguir. Sabe? E nunca conseguiram mesmo. Então, assim, foi um posicionamento que eu assumi e falei, cara, essas pessoas que estão aqui, que estão tentando fazer isso, elas não me conhecem, não sabem da minha história, sabe? E não sabem para onde eu quero ir. Ou se sabem, não querem deixar, mas elas não vão impedir. Então, esse foi um ponto que eu assumi para mim mesma. E teve sustentação. Sustentação. Claro que teve momentos que você olhava e falava assim, nossa, não é possível, sabe? Mas eu sempre fui muito firme. E sempre procurei olhar para outras mulheres. Então, por exemplo, Cristina Junqueira, do Nubank, a Mari Dias, da GUP. Então, são referências para mim. Luísa Helena Trajano é uma referência. Se pegar outras mulheres, vamos pegar no e-commerce aqui, a Geisa.
é uma referência. Então, assim, eu fui olhando para essas mulheres que foram criando esse corpo cada vez mais. Eu falei, eu vou ser uma delas. Eu vou fazer parte desse time. E vou trazer outras comigo. Então, não quer dizer que foi fácil, mas foi um posicionamento que eu assumi. E quero assumir cada vez mais. Eu vou lançar agora, não sei quando vai ser nosso podcast, mas eu vou lançar esse ano um projeto social, que é o Mulheres de Impacto. Boa, que legal. Então, Assim que sair, manda pra gente postar lá também, falar, já comunicar sobre também. Claro, esse projeto eu vou trazer mulheres para entrevistar Sim. elas. São mulheres que estão em posições muito altas no mercado. Legal. Então, por exemplo, já até posso falar aqui algumas que já estão confirmadas. Eu vou trazer uma diretora do Tecnobank, que é um banco, e ela é diretora de tecnologia. Uma mulher ser diretora de tecnologia. É muito nichado. Eu vou trazer a diretora da Local Web de Pessoas, que é uma pessoa maravilhosa. Vou trazer uma mulher que, sabe a New Relic, que é de tecnologia também, que é lá dos Estados Unidos, Vale do Silício. A Sonja vai vir falar, é uma brasileira. Vai vir falar também. Então, eu peguei várias mulheres para que elas possam falar das histórias delas, de como elas fizeram. Né? Porque isso é um papel importante, que eu, como mulher, eu não estou levando para problematização, né? Claro. Céus, ó vida, não Tá é indo isso. para a solução, Mas estou né? indo para a solução. Existe como? Existe possibilidade. E dá pra gente encontrar isso. Principalmente quando a gente se une com pessoas certas. Sim. Tem muitos homens incríveis no mercado. Sim. Sabe? Então eu tive muitos homens maravilhosos comigo também. Então eu não posso... Mas tive muita gente babaca. Ah, não, isso né? Então na vida a gente normal. encontra Sim. muita gente assim. Mas esse foi meu posicionamento. A minha pergunta foi mais para dar suporte mesmo para quem tá ali, às vezes, diante de uma situação e tá sendo um pouco prejudicada. Então, acho bacana você falar sobre isso. E principalmente trazer essas mulheres aí, né? A gente tá aqui em 3 homens e a gente... Mas a gente sempre foi A gente muito tenta- porta aberta a toda. A gente nunca teve essa trava, né? Mas o próprio... eu tava pensando em como fazer a pergunta, porque até como você faz a pergunta, você pode Exato, ser faz. machista. A gente tá muito impregnado. cultural, A gente tá exato. lutando um pouco contra isso, principalmente eu internamente. Mas a gente sabe que tá muito dentro da gente e tem que... Mas é o que eu falei, falar assim, é sobre abrir isso. espaço para outras pessoas, sabe? Sem mimimi. Sim. É a parte isso. prática, é a solução, é vamos, Isso. sabe? E não se diminuir, independente de se você tá na frente de uma mulher ou de um homem, nunca se diminuir. Você sabe, acho que a gente passa muita parte da vida duvidando. Sim. Tenho certeza que você já passa, ainda mais no empreendedorismo, né? Total. Muito, assim, duvidando. Será? Mas tem uma frase que muda muito pra mim, que é, mas e se der certo? É claro. Né? É. Porque boa. assim, pode dar muito certo Porque as pessoas só também. querem desanimar a gente, mas na verdade a gente tem que Aí. lutar contra todas as barreiras. Cara, eu fico olhando, né? A gente até brincou, né? Do acontecimento, por exemplo, de ontem, que eu falei pros meninos que eu tava meio apreensivo com uma coisa e tal. Só que eu falei assim, olha como é que é doido. A gente marcou isso aqui, né? Do ano passado, nosso planejamento estratégico, lá pro meio de novembro, né? E coincidiu de uma coisa muito boa ser ontem, porque a gente já estaria aqui. Falei, você tá vendo tanto que o trajeto também tem uma... É o que você falou, parece que o negócio gira do jeito que tem que girar, Deus com a ajuda. positividade do negócio que tem que acontecer, sabe? as um negócio muito oportunidades louco. aparecem quando você corre abre atrás. para elas aparecer, né? Você vai Exatamente. atrás e abre. Igual, a gente vai fazer uma imersão, a gente vai lá no Vale do Silício. Não dá para saber a dimensão do que vai acontecer. Só que a gente tem que estar Surprise. aberto, entendeu? Então, É só vivendo, tem coisa que só É, vivendo. exato. E eu acredito muito que pessoas boas, que fazem bons movimentos, que não querem tirar vantagem, que querem realmente Isso, trazer também pessoas, eu acho que as acredito. pessoas elas são abençoadas. Tem que ser genuíno, Porque né? quando é genuíno, parece que você sente, né? Que vai dar certo, que vai... Enfim, então são movimentos que eu sempre procuro fazer e me associar a pessoas assim. Sim. Quando eu vejo que essas pessoas têm propósito ou de só do dinheiro, ou de só... Não vira. Eu não Cara, quero estar muito isso perto, é sabe? muito legal. E é muito difícil a gente conseguir passar isso, mas essa vontade de mudar, eu sinto ela muito também. E às vezes eu chego num cliente e falo, nossa, não precisava nem receber, eu só queria tanto ajudar esse cliente a estar numa posição melhor, que você vê que ele está passando muito apertado, né? Às vezes está com dificuldade desde financeira, a venda, administrativa. Aí você fala, nossa, dá vontade de nem cobrar desse cliente. Mas aí você vai lá e faz um negócio, ele acontece, e aí de repente, você fala, não é... aí ao mesmo tempo você pensa, não é possível que eu tenho tanta sorte assim, podia dar tudo errado e deu certo. E essas coisas estão muito à vontade de fazer para ajudar, e o sorte parece que tá muito ligado, né? Exato. Tá muito ligado. Exatamente, mas é o que eu percebi. Eu falei muito com o Rafa nos últimos dias, né? E eu vejo que o Rafa é uma pessoa que vocês também devem ter essa pegada de não tem tempo ruim. Vai trabalhar domingo, vai trabalhar domingo. Então, Não, assim, é tudo igual, às vezes é tudo você igual. olha no nosso Instagram, né? E fala assim, nossa, olha. Exagerado. É. O cara só pensa em serviço, não pensa na família. Ou, Eu acho que a gente olha é num mesmo. outro âmbito. Vai ver você viajando lá no Vale do Silício, vai olhar e fala assim, nossa, ó, tá, né? Como é que ele Mas tá, hein? o quanto você vira à noite, o quanto você, sabe? Tu dá o sangue pelas coisas. Cara, pra pior, mim, né? pior que é verdade, a gente tava comentando
nisso, né? A gente não tem tempo ruim. Pega estrada mesmo, né? Anda nos trens. Eu não sei se é tudo bom, não, mas a gente faz. A E gente pior faz. que a gente Tá gosta. esperando. Mas e a não gente tem como você gosta. saber sem fazer, né? Também. De fato a gente gosta, mas às vezes seja até problema mesmo, não sei. A gente trabalha demais, mas a gente gosta. O problema é trucar, gente. Né? Nós não aguentamos um truco. Isso é verdade. Espera aí que eu faço. Aguenta o truco pé de 6, né? Trucou, a gente vai. É bem isso. Faz. É isso mesmo. Gente, assim, é uma pena que eu vou ter que... Né? A gente vai chegando ao final aqui do nosso bate-papo, Carol, mas eu queria primeiramente agradecer você pela disponibilidade de estar trocando ideia. Foi uma grata surpresa te conhecer também. A gente se conheceu o quê? Faz 10 dias? Mais ou menos isso. 10 dias. E já deu super sinergia, né? A gente trocando ideia. Mas como a gente diz, como os propósitos são muito parecidos, conecta mais, né? Uhum. E é o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter ao longo da vida aí, se Deus quiser. E a gente gostaria de deixar sempre as portas do Ignição abertas. Vamos pensar sim naquelas possibilidades do que a gente pode fazer junto. Foi legal a gente estreitar mais esse relacionamento, né? E poder trocar essa ideia. E, de verdade, né? Deixar os nossos agradecimentos pra Carol aí. Muito obrigada, gente. Pra mim é um prazer. Eu acho que quando a gente tem coisas que a gente pode falar pra ajudar, pra mim é uma coisa que eu sempre vou estar aqui. Então, quando vocês quiserem me chamar, estou à disposição sempre. Mas, assim, o que eu queria deixar de mensagem final aqui pras pessoas e pra gente também, né? Sim. Eu até falei muito sobre esses dias, essa questão, né? A gente, às vezes, se olhar de longe e já entender, porque a gente se olha muito de perto, a gente se cobra muito, né? Justo. A gente se olhar de longe e já ver o quanto a gente conseguiu mudar as coisas e o quanto a gente conseguiu fazer coisas diferentes na nossa vida e mudar a realidade das pessoas, a nossa e por aí vai. Então, que a gente continue se olhando de longe também, para também já lembrar o que já é. Não o que precisa ser. Então, a gente já é. Claro que a gente tem que buscar o que a gente tem que ser, mas é importante a gente olhar para o que a gente já é e lutar por isso todos os dias. Então, e lembrar que nós somos capazes. É bem clichê usar isso, mas é uma coisa que a gente não lembra, né? A gente não faz. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora, espero ver vocês também no Vale do Silício, no Panamá, com a gente, aonde for, mas que a gente se conecte. Então, muito obrigada pela oportunidade em falar aqui hoje. Show de bola. Gente, do mais é isso. Continue seguindo e vamos à La Playa. Bye, bye. Muito obrigado. Tchau, tchau.